Eu sou Fábia Rafferman, jornalista do Sinjusc, e você está ouvindo a 9ª edição da revista Valente. Privilegiados? Por Aide Fernanda Lupinou. É muito comum ouvir que nós, servidores públicos, somos uma classe privilegiada, trabalhadores privilegiados. Talvez isso se deva a uma mídia controlada por uma classe que se beneficia de uma população atemorizada, ignorante e não que não exerça plenamente seus direitos. Afinal, esse tipo de massa é mais fácil de conduzir, não é mesmo? Durante as eleições de 2022, ouvi um candidato de um partido que não convém propagar dizer que os servidores públicos eram responsáveis pela desigualdade social, uma vez que têm salários em média 60% maiores que os da iniciativa privada. 60%? É sério isso? Um salário de 60% a mais é responsável pela igualdade social? Não. Nós vivemos num país com 314 bilionários Forbes, enquanto a maioria da população recebe pouco mais de um salário mínimo para viver e sustentar seus familiares que não possuem renda. Não. Essa discrepância não diz respeito ao serviço público, e ela é muito maior, exponencialmente maior do que 60%. Não são os 60% a mais contabilizados pelo nobre político eleito aos servidores públicos responsáveis pelo abismo social que existe no Brasil, um país onde há milionários, bilionários, empresários devendo impostos pornográficos e sendo isentados por isso. E também há pessoas em condições de rua, em todo tipo de condição de vulnerabilidade social. Não são os servidores públicos responsáveis por essa desigualdade. Aliás, desconheço de onde o nobre político tirou esse dado. 60% a mais. Mas aí acho justa a seguinte reflexão. Caso os servidores públicos recebam mesmo mais do que os trabalhadores da iniciativa privada, será que seriam privilegiados ou o restante da população é que recebe um salário sequer digno e suficiente para custear as suas necessidades básicas? Será que, ao invés de pensar em diminuir os vencimentos dos servidores públicos, os representantes políticos não deveriam lutar para que o restante da sociedade possa ter remuneração que atenda aos princípios básicos do salário constitucionalmente previstos, capaz de custear, além de alimentação suficiente e saudável, moradia digna, saúde, lazer, educação, cultura? Será que jogar o foco em transformar o servidor público em inimigo não seria uma estratégia daqueles que de fato são responsáveis pela desigualdade social para manter o status quo? Enquanto trabalhadores em condições que beiram a escravidão, fazendo jornadas de trabalho exaustivas, diariamente explorados em todos os aspectos possíveis, pensarem que servidores públicos são privilegiados, deixarão de lutar pelos seus próprios direitos. Afinal, jamais irão querer pedir por direitos que consideram privilégios. Mas aí, você pode me perguntar: qual seria a grande vantagem de demonizar o serviço e os servidores públicos? O que ganham com isso? A resposta é óbvia. Servidores públicos gozam de estabilidade para fazer o que é certo e necessário. Servidores públicos são a última fronteira do indivíduo, do cidadão. Servidores públicos são funcionários mais difíceis de coagir. São servidores públicos estáveis que identificam dinheiro, bens e joias sonegadas por fazerem fiscalização sem medo de sofrer as consequências. São servidores públicos estáveis que podem fazer o seu trabalho e, com ele, atingir poderosos sem se preocupar se no dia seguinte estarão empregados ou não. São servidores públicos estáveis que são capazes de entregar uma justiça cega, onde um trabalhador pobre e um rico empresário podem ser julgados da mesma forma. Afinal, os poderosos não poderão fazer com que um servidor público perca seu trabalho de agir em desconformidade com seus interesses. A estabilidade garante igualdade.
A estabilidade garante a justiça. A estabilidade garante a democracia. A estabilidade garante a dignidade do cidadão comum. A estabilidade garante a paridade de armas com os poderosos diante do Estado. É a estabilidade e as garantias do serviço público que asseguram que todos sejam iguais perante a lei e aos órgãos públicos. É a estabilidade e as demais garantias do serviço público que certificam que os servidores possam cumprir as suas obrigações diante dos poderosos, sem medo de qualquer tipo de represália. Afinal de contas, servidores sem garantias podem ser intimados. Pensando por esse prisma, não parece conveniente àqueles que querem manipular a sociedade, explorá-la e fazer os órgãos públicos dançarem conforme a sua música e lhe servirem que o serviço público seja mal visto e, quem sabe, extirpado? A conclusão parece clara. O desmonte do serviço público só interessa à classe política, econômica e social que deseja não ter nenhum tipo de trava ao exercício do seu próprio poder. Por outro lado, a defesa do serviço público é, em primeira e em última instância, a defesa do cidadão, da igualdade, da moralidade e de toda a sociedade. Aide Fernanda Lupinon é analista jurídica do Poder Judiciário de Santa Catarina.